Bom dia, paz do Senhor. Isso aqui é uma novidade para mim, então parece meio estranho um vídeo gravado dessa maneira, mas obedecendo àquilo que as nossas autoridades locais e federais determinaram, toda e qualquer aglomeração com mais de 10 pessoas está sendo recomendado que não seja feito. Então, estamos em casa, ficaremos em casa com as nossas famílias e isso é bom, porque nos faz que aprendamos novamente a interagir, né? Num mundo tão corrido e que muitas vezes é só escola, trabalho e muitos afazeres, e dentro de casa mesmo a gente não passa tempo nenhum. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês nesta manhã de domingo, onde não teremos culto na igreja, mas temos a oportunidade de realizar um culto particular com Deus, um culto em casa, e elevar a Ele os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas orações. Eu queria que você me acompanhasse abrindo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Esse texto é um texto muito conhecido e eu queria meditar nele. Na realidade, eu tinha pensado em continuar a série de mensagens que nós estávamos fazendo na igreja. Mas ontem à noite, ao pensar sobre como transmitir algo para vocês hoje, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem. E eu acho que ela tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Então, que você possa meditar comigo aqui. Marcos 4, do 35 ao 41 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E eles disseram: Pois, por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Interessante que as mensagens de Jesus, através dos seus exemplos, elas são incríveis. Elas possuem revelações profundas para aqueles que querem mergulhar mais profundamente na sua palavra, mas também possuem revelações simples, mas nem por isso menos importantes. Revelações simples para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária, para o nosso acordar, nosso deitar, nosso sentar, nosso trabalhar, nosso estudar. Essas são mensagens simples do dia a dia de um mestre que convivia com os seus discípulos. A somatória dos 3 evangelhos que narram esse texto, né, que Mateus, Marcos e Lucas, elas são cheias de detalhes bem simples, como foi a vida de Jesus, mas muito importantes como exemplo, como mensagem do nosso dia a dia. Interessante que Mateus nos conta que Jesus entrou no barco e os discípulos entraram com ele. Mas Marcos e Lucas, eles completam esse texto dizendo assim que Jesus os chama para entrar no barco. Ele entra com eles, mas houve um chamado: passemos para o outro lado. Os 3 evangelistas comentam que durante essa travessia uma grande tempestade, um grande temporal apanhou esse barco no meio do mar. Ou seja, não foi no início da viagem e não foi no fim da viagem, foi no meio da jornada. Essa tempestade os apanhou. Mateus e Lucas contam que Jesus dormia quando isso aconteceu. E Marcos, ele dá alguns detalhes a mais. Diz que Jesus repousava sua cabeça sobre uma almofada e estava na popa do barco, ou seja, no fundo do barco.
Desesperados com a tempestade afligindo, a Bíblia nos conta que as águas passavam por sobre o barco. Os discípulos, com medo de perecerem, vão e acordam Jesus. Jesus, então, ao acordar, repreende todos os problemas. Ele repreende o vento, ele repreende o mar e ele repreende os discípulos. Tudo aquilo que estava dando problema naquele exato momento é repreendido por Jesus. E a Bíblia relata que houve paz, houve calmaria, houve um assombro e houve uma revelação. É uma história simples. Um grupo de homens entra num barco e se põe a navegar com o intuito de passar para o outro lado. Jesus entra no barco e os chama para passarem para o outro lado. E ele continua fazendo isso hoje. Ele nos chama para ir, mas ele nos acompanha. Ele não nos deixa só. Há um chamado, mas também há um acompanhamento. Jesus nos chama, mas Jesus também nos acompanha. E muitas vezes a gente esquece disso. Que muitas vezes nós nos achamos sozinhos, nós nos encontramos sozinhos. A situação em que nós estamos nos coloca uma imagem, um pensamento, uma sensação de que estamos sozinhos. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que Jesus, quando nos chama, ele nos acompanha. Então que você possa ter essa sensação, essa certeza, porque a palavra ela é verdadeira, ela é o absoluto, não há erro, não há mentira. E mais ainda, o Senhor diz que ele vela pelo cumprimento dessa palavra. Então nós vemos que Jesus te chama, mas Jesus te acompanha também. Ele não te deixa só. Repentinamente, a palavra nos diz que inesperadamente surge uma tempestade, Interessante que eu fui dar uma olhada em relação a isso, sobre o quão habitual é esse acontecimento, essas tempestades no Mar da Galileia. E achei alguns estudos bem interessantes, que mostram que o Mar da Galileia ele está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E parece que não tem nada a ver, mas pelo fato dele estar muito abaixo do nível do mar, a temperatura nele é mais quente, porque durante a noite a temperatura na região da Galileia cai muito. Mas isso não acontece no mar. A temperatura cai nos planaltos e cai nos montes, mas ela se mantém estável no mar. Esse choque de massa quente de ar com massa fria de ar causa ventos muito fortes. E esses ventos faz com que o vento seja, esse choque de massas faz com que o vento seja canalizado no Vale do Jordão e atinjam o mar com muita violência, causando tempestades. E essas tempestades, elas são repentinas. Ela não é previsível. Ela é conhecida, mas ela não é evitável, ela é inevitável. Ou seja, é uma coisa interessante, porque todo mundo sabe que tem a tempestade, mas ninguém sabe quando ela vai acontecer. Todo mundo sabe que ela vai acontecer, mas ninguém consegue evitar que ela aconteça. E aqui tem outra mensagem bem simples que está implícita nessas palavras. Você atender o chamado de Jesus e ser acompanhado com ele não vai evitar que repentinamente venham tempestades sobre a sua jornada. E mesmo você sabendo disso, você não vai conseguir evitar isso. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. E isso trazendo para o nosso dia a dia, para a prática, Você está atendendo ao chamado do Senhor Jesus, você está fazendo uma coisa correta, você não está fazendo nada de errado. Mas as tempestades vão vir sobre você.
Você sabe que essas tempestades vão vir, você não sabe quando, e você não consegue evitar que elas aconteçam. No mundo nós teremos aflições, mas junto com essa palavra que muitas vezes soa assustadora, Jesus já coloca o consolo, porque ele fala assim: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aquele que te chama, aquele que te acompanha, está dizendo assim: ó, vão vir tempestades na tua vida, mas eu já venci essas tempestades, e enquanto eu estiver contigo, você vai vencer também. Amém? Jesus, ao contrário dos discípulos, ele estava dormindo. E o que será que fazia com que Jesus tivesse tanta paz de espírito a ponto de, no meio de um barco sacolejando e afligido por ventos e ondas, ele conseguisse dormir? Se nós voltarmos um pouquinho no início do ministério de Jesus, no seu batismo lá no Jordão, ao sair das águas, ao completar o ato de ele ser batizado, a Bíblia relata que uma voz bradou dos céus e disse assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus tinha a sua segurança, a sua paz de espírito, a sua tranquilidade, porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E isso lhe trazia segurança suficiente para não se abalar em meio a uma tempestade, em meio a um barco sacolejando, em meio ao ser apanhado por coisas inesperadas, repentinas e inevitáveis. Agora, veja comigo, Jesus tinha a convicção de que era Filho de Deus, e isso lhe trazia paz e segurança. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o receberam, ele os deu poder para que sejam feitos filhos de Deus. Se Jesus, ao ter a convicção de que era Filho de Deus, possuía segurança e paz de espírito para enfrentar o inevitável e o repentino, por que eu e você não fazemos o mesmo? A Bíblia diz que nós somos irmãos de Cristo, cordeiros do Senhor, e que todos nós que o recebemos somos filhos. E pela fé nós podemos ouvir essa voz de Deus dizendo assim: esses são meus filhos em quem eu me comprazo. E se somos filhos, nós podemos ter a mesma paz, a mesma segurança de, em meio à agitação do inevitável, nós possamos descansar. Nós possamos ter a convicção de que tem um Pai cuidando da gente. Mas, mesmo estando ciente disso, Jesus foi acordado e despertou. E, como eu disse, ele repreende todos os problemas. Ele repreende o mar, repreende o vento e ele repreende os discípulos. Jesus, ele demonstra que nos tempos de bonança, de paz, de calmaria, nos tempos de fartura, nos tempos de alegria, ele é Senhor. Mas que ele não deixa de ser Senhor nos tempos de agitação, nos tempos de tempestade, nos tempos das coisas inevitáveis, no tempo das coisas inesperadas, ele não deixa de ser Senhor. Ele continua Senhor. Mas nós nos lembramos dele no culto, ao nos alegrarmos, ao ouvirmos um louvor legal, ao termos as nossas prateleiras cheias, o serviço fluindo, nós lembramos de Jesus como nosso Senhor, como Salvador, como Rei da Glória. Mas no momento de agitação, no momento de prateleiras vazias, no momento de coisas inevitáveis e inesperadas, nós nos esquecemos que ele continua Senhor.
e bate o desespero, e daí nossas orações são orações de cobrança, orações de dúvida, orações em que nós nos demonstramos fracos, abatidos, e esquecemos que Ele continua sendo o Senhor. Que ao abrir os seus lábios haverá calmaria novamente. Que ao abrir dos seus lábios aquilo que parecia repentino e destruidor vai cessar. Jesus não deixa de ser Senhor nesses momentos, e é isso que simplesmente nesse texto ele nos demonstra. Esses discípulos tinham o mesmo problema que muitas vezes nós temos. A palavra estava com eles, mas não estava neles. Jesus, ao entrar no barco, ao chamar os discípulos para esta jornada, ele diz algo bem simples assim, passemos para o outro lado. Jesus não chamou os discípulos dizendo assim, vamos entrar nesse barco que nós vamos morrer afogados ali no meio do mar. Ele não entrou ali dizendo assim, olha, nós vamos entrar no barco, mas nós não vamos chegar lá do outro lado. Jesus, ao entrar no barco, ele diz assim, passemos para o outro lado. Mas no meio da turbulência, no meio da tempestade, das ondas, do vento, os discípulos esqueceram isso. Quantas palavras o Senhor já despendeu para você e para mim que no momento da crise nós esquecemos? Que no momento da agitação nós deixamos de lado? Quantas promessas Ele fez na sua vida que você deixou para trás porque o problema é tão grande que as palavras do Senhor já não permanecem em nós? Aqueles homens estavam com a palavra, mas eles não tinham a palavra neles. Muitas vezes nós somos assim. Nós temos a palavra conosco, mas não temos a palavra em nós. E isso faz toda a diferença. Jesus tem um chamado para mim e para você, que é passarmos para o outro lado. E ao fazer esse chamado, Ele nos acompanhará. E Ele demonstra que, assim como Ele, nós devemos descansar, porque assim como Ele, nós deveríamos ter a certeza de que nós temos um Pai que zela por nós. Que nós possamos ter, além da palavra conosco, ter essa palavra em nós. E isso, para encerrar, tem uma historinha que fala assim, de que um menino estava num voo, e esse voo foi atingido por turbulências, e o avião começou a chacoalhar e balançar, e houve aquela agitação, aquele burburinho, as pessoas agitadas e assustadas, mas aquele menino continuava lendo a sua revista, tranquilamente. Até que a senhora que estava do lado dele, muito agitada com toda a turbulência e o tremor do avião, perguntou para ele, falou assim, menino, você não tem medo, não? E ele falou, não. Ela olhou mais assustada ainda para ele e falou assim, mas por que você não tem medo? Ele falou assim, eu não tenho medo porque eu conheço o piloto. Ele falou assim, como assim você conhece o piloto? Eu falei assim, o piloto é meu pai. Nós estamos passando por um momento inevitável, inesperado. Tem um bichinho invisível por aí, causando muito temor, chacoalhando, agitando toda a sociedade, o governo, a política, a bolsa de valores, os investidores. E isso nos atingiu de maneira repentina no meio da jornada. Quero levar esse vídeo para vocês, para lembrar vocês de que nós conhecemos o piloto. Ele é nosso Pai, Ele zela por nós. E que o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo no momento de crise, Ele não perdeu o seu senhorio, Ele continua sendo o Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. Que você possa refletir nessas palavras, que você possa buscar ter a palavra em você e não somente com você. E que nesse momento você saiba, nós temos um Pai que zela por nós. Nós temos um Filho, um Senhor, que quando nos chama, nos acompanha. E que se mesmo num momento de fraqueza, que nós esqueçamos tudo isso, ao clamarmos a Ele, ao som da sua voz, virá a solução e a calmaria. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus faça morada no seu coração e que nós possamos refletir nisso e lembrarmos que o Senhor está conosco. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.